Saudações a todos e a todas. Pedimos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine na meditação da sua palavra. Pedimos a Nossa Senhora, da qual a palavra se fez carne, que ela esteja, como está sempre, bem ao nosso lado. Ela meditava em seu coração tudo o que dizia a respeito ao seu Filho, e é o que nós fazemos, refletindo a Sagrada Escritura, meditando a Sagrada Escritura. Vamos olhar um pouco o que São João nos deixou como presente, como herança no seu Evangelho, para que a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo fosse segura, autêntica e sempre em desenvolvimento, sempre em crescimento, no sentido de que o conhecimento daquilo que ele nos traz realmente para cada um de nós vida nova. No fim do Evangelho, ele diz exatamente isso, tudo isto foi escrito, não é? Para que vocês tenham a fé na pessoa de Jesus Cristo, para que vocês conheçam a pessoa de Jesus Cristo e, crendo que ele é o Filho de Deus, tenham a vida em seu nome, que é o que nós... Não é simplesmente um estudo por um estudo, é para termos a vida de Jesus Cristo em seu nome, na nossa própria vida. O Evangelho de São João, por que o Evangelho de São João nesta meditação? Porque já meditamos São Marcos, um dos sinóticos, que consideramos o primeiro dos sinóticos, fonte para os outros, juntamente com outras fontes. São João aparece como um evangelista diferente. A organização do seu texto não é como a organização dos sinóticos. É um evangelista considerado, desde a tradição, um teólogo que aprofunda o mistério da salvação de uma forma muito original. Os estudiosos que sempre olham atrás daquele que escreve, daquele que fala, uma comunidade. Eles veem uma comunidade atrás dos escritos de João, a comunidade joanina, pelo menos com este título, uma comunidade que vive momentos muito especiais no fim do primeiro século. Então nós temos que nos imaginar já terminando o primeiro século. Primeiro século, Jesus morre pelo ano 30, 33. Jerusalém é destruída em 70, avancem e cheguem pelo ano 80, 90 do primeiro século, e aí estão os discípulos do apóstolo São João, a chamada comunidade joanina, que vive um momento muito especial. Então, os estudiosos, lendo o Evangelho, percebem isso também. O evangelista está se dirigindo a gente concreta, uma comunidade cristã concreta, que tem um modo próprio de viver, de expressar a sua fé e problemas também internos e externos. Externos, por exemplo, é o período da definição do judaísmo depois da destruição do templo. Com a destruição do templo e da cidade santa, o que sobrou para os judeus? E muitos deles diziam, não sobrou nada. Os fariseus da época, que se tornam os rabinos posteriores, dirão, sobrou a palavra de Deus, sobrou a Torá, sobrou o ensinamento. E em torno da palavra de Deus, nós nos juntamos, nos unimos, e todos unidos em torno desta palavra, continuaremos o povo de Israel ao longo dos séculos. Embora tudo tenha sido destruído, mas a vida continua. E não apenas continuaremos a nossa vida social, levaremos avante a palavra de Deus, aquilo que Ele nos transmitiu, e para que isso seja real, todos nós estaremos de acordo com a mesma interpretação da palavra. Era necessário, e se compreende,
que houvesse uma unidade de interpretação de pensamento entre os judeus naquele momento. Ora, havia um grupo de judeus que pensava um pouquinho diferente do grupo originário dos fariseus. E esse grupo de judeus que pensava diferente se chamava o grupo dos nazarenos, que são os cristãos, que somos nós. Ainda hoje em Israel, os cristãos são chamados de nazarenos, Notzrim, assim chamam os cristãos. Eles faziam parte do mesmo povo. E aí vem um primeiro problema para a comunidade dos cristãos. São eles ou não são discípulos de Moisés? Pertencem ou não pertencem à tradição de Israel? Os discípulos de Jesus vão dizer, os verdadeiros discípulos de Moisés somos nós. Os discípulos dos fariseus, que é o povo dos judeus da época, vão dizer, os verdadeiros discípulos de Moisés somos nós. Então não é uma briga de separação, é uma briga de identidade. Uma briga, uma discussão, de vez em quando uma briga também, mas uma discussão de identidade. Quem é quem neste jogo? Por outro lado, temos também os romanos. Os judeus estavam proibidos de entrar na Cidade Santa. Jerusalém tinha sido destruída, muitos levados em cativeiro. Havia também uma incompatibilidade naquele momento com os grupos de origem judaica. Não apenas em Israel, mas em todo o Império. Os cristãos, os próprios cristãos, estavam começando sua vida, desenvolvendo seu pensamento, sua visão de Jesus Cristo. Quem é este Jesus Cristo? Quem é esse Senhor Jesus? A comunidade joanina não tinha dúvidas em dizer rapidamente, Ele é Deus. Ele é Deus. As comunidades apostólicas não iam tão depressa. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei de Israel, tudo isso se afirma sem dificuldade. Que Jesus seja Deus é uma afirmação que se faz com mais cautela. Aqui há também uma, eu não diria uma divergência, mas uma diferença que não é uma diferença, não chega a ser uma diferença doutrinal, mas há uma diferençazinha entre a comunidade joanina e as comunidades cristãs dos outros apóstolos. Aqui também, São João pensa nesta comunidade que, além de ter dificuldade com os judeus, com os romanos, tem também com os seus irmãos cristãos. Vamos então entrando pouco a pouco no Evangelho de João.